E aí galera, boa noite, boa noite. Fala Júnior, boa noite meu irmão, tranquilo? Vamos lá gente, vamos entrando aí. A gente já vai iniciar daqui a 3 minutinhos. Só esperar um pouquinho pra galera entrando, tá? Boa noite, Aldaslan aí, chegou cedo. É isso aí cara, vamos pra cima. Oi Isa, deixa eu ver aqui uma coisa, calma aí. Boa noite pessoal. Esperar só um minutinho, gente. Rapidinho, pra gente começar aqui. Calma aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte. A gente já vem, né, falando sobre isso, sobre essa questão de como ouvir a voz de Deus, a gente já abriu um pouco aqui o leque, né, sobre esse conteúdo, já falamos um pouquinho, e eu comentei com vocês que seria uma série de lives, né, não seria apenas uma live, não seria apenas em um momento aqui que eu vou falar e falo tudo, não. Mas o desejo do meu coração, o que está dentro de mim, é que seja uma série de lives. Pode ser 3 lives, pode ser que seja 4 lives, 5. Não sei quantas que serão, mas eu tinha certeza dentro de mim que não era para ser só apenas uma. Porque existe várias vertentes, existe vários pontozinhos que eu preciso compartilhar com vocês, sabe? E que se eu falar tudo de vez, pode ser que vocês não peguem, pode ser que vocês deixem passar, entendeu? Desapercebido. Então, eu sinto isso, que é para ter feito uma série de lives. Pode ser 3, 4, 5, não sei. Boa noite aí pra galera que tá entrando. Vão se acomodando, vão sentando aí nos seus lugares. E essa live aqui, ela vai ser a segunda ainda. Eu creio que vai ter mais umas 3 ou 2 aí. Não sei como que vai ser. Mas eu quero dar uma continuação, sabe? Eu quero seguir sempre uma continuação de algo que eu falei na live anterior. E só resumindo aqui, 5 minutinhos rápido. Na live anterior, a gente falou sobre, poxa, quem é Deus? Por que que eu quero ouvir a voz de Deus? O que é que isso tem a me acrescentar? Qual é a visão que eu tenho sobre Deus, né? Tem gente que acha que Deus é mau, que Deus coloca doença, que Deus castiga. Boa noite, Branquinha. Tem gente que pensa assim, Deus está tão distante e tal. A gente falou também sobre a questão de que nós temos que ter um coração sensível, né, para poder ouvir a voz de Deus. A gente falou que um coração duro é algo muito difícil de ouvir a voz de Deus diariamente, né? Assim, no dia a dia mesmo. Poder ouvir a voz de Deus com um coração duro não dá certo. Então foi falado sobre como ter um novo coração, foi falado como ter um coração sensível. Essas foram coisas aí que a gente tratou na live passada. Olha aqui a Jaque, muito boas suas lives, boa noite Jaque, minha mãe entrou também aí, boa noite. Então, resumindo gente, a primeira live que a gente fez aqui foi simplesmente para isso, para dar um norte, para dar um pontapé inicial, né, para falar sobre a questão de por que eu quero ouvir Deus, quem é esse Deus, como que eu ouço, como é essa voz, como é isso, como é aquilo. Foi a primeira live. E antes de tocar no assunto dessa live aqui agora, ó, a Silvana entrou aí, boa noite. Eu queria falar algo para vocês, sabe? Essa live aqui, gente, tudo que eu tô fazendo aqui não presta bastante atenção nisso, não é algo que tipo assim, eu li em um livro ou eu aprendi em um curso, em uma mentoria, enfim, alguém me ensinou algo e eu tô aqui querendo ensinar para vocês. Não, cara, tá? Não é algo simplesmente que eu peguei uma informação e tô passando a informação para vocês. Não. Ó, tem uma galera entrando aí agora, boa noite. A gente está seguindo aqui a segunda live, tá? Da nossa série Como Ouvir a Voz de Deus. Ainda não toquei no assunto ainda. Dá tempo ainda, senta aí, fica de boa, que Deus vai falar com você, tá? Então assim, cara, eu não vou passar para vocês, algo que eu não tô vivendo. Mas tudo que eu falar aqui, realmente, tem sido parte da minha vida, tem sido parte da minha família, sabe? É o que tem mudado o meu coração, a minha vida pessoal, é o que tem mudado a minha família,
é o que tem mudado o meu relacionamento com minha esposa, é o que tem mudado como que eu enxergo a vida, como que eu enxergo Deus, como que, sabe, tem me dado realmente uma nova visão de mundo. Então, existem muitas pessoas que fazem lives, sabe? Existem muitas pessoas, várias pessoas que fazem lives, até lives cristãs, pastores, missionários, profetas, enfim. Mas são poucas as pessoas que falam daquilo que vivem. São poucas as pessoas que transmitem vida, que transmitem aquilo que está realmente no coração. Boa noite, Fábio. Então, eu prezo muito por isso, sabe? Esse foi um dos motivos que eu precisei me retirar das redes sociais há 9, 10 meses atrás. Eu precisei me retirar porque eu disse, eu não vou ficar aparecendo em story, eu não vou ficar fingindo que está tudo bem, sendo que eu estou acabado por dentro, sendo que eu estou aqui praticamente em uma depressão. Então, eu vou me retirar aqui das redes sociais, eu vou me tratar, eu vou alinhar a minha vida, eu vou me estabilizar e depois eu volto para as redes sociais. Então, eu prezo muito por isso, sabe? Se eu vou abrir uma live, se eu vou gravar um story, se eu vou gravar um vídeo, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que falar daquilo que é vida para mim. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo diariamente. Então, nessa série de lives, nessa sequência que a gente for fazendo aqui, tudo que eu falar, galera, é o que eu estou vivendo, é o que a minha família está vivendo, é o que a gente tem colhido os frutos, é o que a gente tem visto, sabe, as mudanças acontecer na nossa casa. Então, é algo que se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que você vai ver os resultados também acontecendo com você, tá? Então vamos lá. O que é que a gente vai tocar aqui nesse assunto aqui agora dessa segunda live, né? Qual é a sequência, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e eu queria que vocês fossem sinceros demais comigo. Demais. Eu queria que vocês me respondessem aqui nos comentários, assim, com a primeira coisa que vier na mente de vocês, tá? Vamos lá. O que é a voz de Deus para você? É algo que você ouve? É algo que os seus ouvidos ouvem? O que é a voz de Deus para você? Quando vem essa frase, meu Deus, Juliane passou lá atrás. A minha esposa é demais, né? Vamos lá. O que é que vem, gente, na mente de vocês quando vocês ouvem assim, a voz de Deus? Vamos lá, comenta aqui agora. A voz de Deus. Qual é a primeira coisa que vem? Eu preciso saber disso. Eu quero saber disso. O que é a voz de Deus para você? É algo que... É a Bíblia? A Bíblia é a voz de Deus? Silvana colocou aqui, que a voz de Deus é sentir a presença dele. Vamos lá, tem mais alguém que possa falar isso? O que é ouvir a voz de Deus? Lando Leal falou aqui, uma instrução no coração. Olha aí, tá chegando. Preciso saber disso, porque assim, cada pessoa tem uma concepção, né? Cada pessoa pensa, tem um ponto de vista sobre algo. E sobre essa questão de a voz de Deus, cada um pensa de um jeito, cada um, né, tem uma interpretação. E eu gostaria de saber mesmo. Grace falou aqui, pessoas que passam em minha vida. Olha, a voz de Deus para ela é as pessoas que passam na vida dela. Cada um tem um ponto de vista. Vocês estão percebendo isso? E eu quero ser bem sincero com vocês para falar também o meu ponto de vista. O que é que eu pensava, tá? Sobre a voz de Deus. Eu sempre achei que a voz de Deus, quando pessoas falavam assim, eu ouvi Deus me falar. Deus falou comigo isso. Eu pensava duas coisas. Que a voz de Deus era algo que eu ouvia com os meus ouvidos, esses dois aqui, que eu ouvia mesmo, ouvia aqui falando comigo. E eu pensava também que ouvir Deus falar, olha, a Lívia falou aqui, ela condutora, assertiva, é a paz, isso aí. A segunda coisa que eu pensava é que a voz de Deus sempre vinha, tipo assim, era como se fosse uma regra. Deus falou comigo. Sempre vinha através de uma pessoa. Calma aí, exemplo. Quem aqui já foi, né? Em um culto, quem aqui já foi em uma reunião evangélica, cristã, e aí alguém, um profeta, um pastor, algum irmão chega lá e diz, olha, Deus mandou eu te dizer isso. Deus mandou te falar que você tá assim, você tá não sei o que Ele é o teu protetor, que Ele é a tua paz, não sei o que. Então, a segunda coisa que eu pensava sobre a voz de Deus era que ela vinha sempre
através de uma pessoa. Que Deus falava comigo por meio de profetas, que Deus falava comigo por meio de pastores, por meio de pessoas. Tipo assim, eu defini a voz de Deus isso. Então, se eu fosse para uma reunião de culto, se eu fosse para algum lugar e alguém falasse comigo, eu tinha aquilo como exatamente Deus falando. Olha, a Mel Souza colocou aqui, ó. Está atento em presença e cheio do Espírito Santo do Senhor, e aí sim, está pronto a ouvir a voz de Deus. Isso aí. Então, galera, eu sempre tinha isso em mente, sabe? Eu preciso que Deus fale comigo. Exemplo, tá? Eu preciso receber uma resposta do Senhor para essa coisa aqui. E na minha cabeça era, Deus vai usar alguém para me dar essa resposta. Deus vai usar fulano. Eu vou nesse culto aqui, o Senhor fala comigo, Pai. Eu preciso dessa resposta, eu preciso disso aqui, eu preciso desse direcionamento. E aí na minha cabeça era, Deus vai usar alguém para falar o que eu estou precisando, para falar aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso largar. Entendeu, gente? Então eu pensava essas duas coisas. Primeiro, que a voz de Deus era algo que eu ouvi, como algo místico, algo, sabe, aquela voz de muitas águas, voz de trovão. E eu também pensava que era sempre através de alguma pessoa. Que para Deus falar comigo, tinha que uma pessoa vir a mim e dizer, olha, Deus mandou te dizer isso. Tá bom? Olha, o Daslan falou aqui, ó. A voz de Deus está no nosso subconsciente e em nossos pensamentos. Vamos lá. E eu quis fazer essa pergunta para vocês porque a gente precisa entender uma coisa, tá? Isso aí eu queria que, se você puder, depois assiste essa live de novo, você anota, escreve isso, grava essa frase que eu vou falar aqui agora, grava essa expressão que eu vou passar aqui para vocês, porque é algo assim que mudou a minha vida de fato, sabe? É uma das coisas que me fez pensar muito sobre o que eu tenho vivido, que é o seguinte: tudo aquilo que você acredita no seu coração, que você acredita lá no íntimo, sabe? No mais profundo do seu ser, tudo aquilo que você acredita, você se torna. Tudo aquilo que você acredita no seu coração, a sua vida vai se moldar. Presta bastante atenção nisso, tá? Eu falei isso na live passada, eu vou repetir aqui porque eu sinto que é para falar de novo, tá? O nosso corpo, ele se torna aquilo que a gente come. Se eu como bagaceira, hambúrguer, pizza, hambúrguer, coxinha, não sei o que e tal, se eu só como isso diariamente, o meu corpo ele vai ser um reflexo, ser um espelho daquilo que eu estou me alimentando. Se eu sou alguém que tem uma dieta balanceada, se eu sou alguém que come alimentos saudáveis, se eu sou alguém que simplesmente eu sei o que comer e o que não comer, eu sigo tudo certinho diariamente, o meu corpo vai ser um corpo saudável, correto? E a sua vida, ela é praticamente essa mesma coisa, só que o seguinte: aquilo que você acredita no seu coração, no seu interior, é o que vai moldar a sua vida. Então eu vou te dar só um exemplo, tá? Vamos lá, vamos supor que eu acredito que eu sou alguém incapaz de falar em público. Pessoas chegam pra mim, falam que eu sou bom, que eu sou um bom comunicador, que eu explico as coisas bem, que, poxa, eu sei falar em público e tal. Mas se dentro de mim, lá dentro, eu fico com aquele medo, com aquela crença de eu não consigo, as pessoas não querem me ouvir, eu não falo bem, eu gaguejo, eu isso, eu aquilo. O que é que a minha vida vai se tornar? Quem é que eu vou me tornar? Eu vou me tornar alguém que tem medo de falar em público. Eu vou me tornar alguém que não vai se expressar bem. Por quê? Porque dentro de mim, no meu coração, no mais íntimo do meu ser, eu simplesmente não acredito que eu sou capaz de falar em público. Tá? Então, aquilo que você acredita sobre qualquer assunto, sobre a vida, sobre qualquer perspectiva que seja, é o que vai moldar a sua vida. E quando eu falo moldar, só para você entender, é como se fosse uma forma de bolo. Sabe uma forma de bolo? Quando a gente vai preparar um bolo e tal, as mulheres que mais fazem bolo aí, você pega a massa de bolo, coloca na forma e aquela massa, ela se amolda ali, né, a forma do bolo. Então, quando eu falo moldar a vida, é isso, sabe? O que você acredita vai moldar a sua vida. Vai te colocar em uma posição X ou vai tirar você de uma posição X e te colocar em uma posição Y. O maior exemplo que a gente tem nisso são as histórias de sucesso. Como que pode alguém sair de dentro de uma favela, sair de uma zona rural, da roça, sei lá, sem estudo, sem nada, e se tornar alguém como um grande empreendedor? Ela acreditou
no mais profundo do seu ser, no seu coração, que era capaz de fazer tal coisa. Ao mesmo tempo, o seu vizinho, o seu colega, os seus familiares não saíram do lugar, permaneceram lá. Por quê? O que acreditavam dentro do coração moldou a vida deles também. Então, a gente pode ter histórias diferentes vindas do mesmo lugar pelo simples fato de termos pessoas que acreditam em coisas diferentes. Então, nessa live, quando eu estou tocando nesse assunto, quando eu faço essa pergunta para vocês, poxa, o que é a voz de Deus para você e tal? Eu quero deixar bem claro que aquilo que você decidir acreditar vai moldar a sua vida, vai moldar o seu dia a dia, vai moldar o seu pensar, o seu sentir, o seu olhar, é o que vai transformar você ou não, tá? Eu não sei, eu preciso dar esse último exemplo, eu sei que alguém vai se identificar aqui agora. Sabe quando você estava lá estudando para uma prova, estudando para um concurso, para a faculdade, para apresentar um trabalho, e você ficava pensando dentro de você, caramba, eu sou burro. Meu Deus do céu, que cabeça dura eu sou. Por que eu não estou conseguindo entender esse negócio aqui? Eu não estou conseguindo gravar esse negócio aqui. Eu sou cabeça dura demais. Eu sou ruim para memorizar falas. Eu sou terrível para isso. Sabe, você se torna esse tipo de pessoa, porque é o que você acredita, tá? Eu precisava dar esse exemplo porque eu sei que tem pessoas aqui que serão tocadas por esse exemplo que eu dei. E a gente vai chegar lá, calma aí. Então, sobre a voz de Deus, gente, é a mesma coisa. Se você acredita que a voz de Deus é somente aquilo que pessoas falam, eu acredito que Deus só fala por meio do pastor. Eu acredito que Deus fala por meio de profetas, por meio de missionários, por meio de pessoas, outras pessoas que são homens e mulheres de Deus. Se você acredita nisso, a sua vida, presta atenção, a sua vida vai se moldar ao que você acredita. Então, você vai ser uma pessoa que diariamente você não escuta Deus falando com você. Só quando você vai em uma reunião de culto, em uma igreja, em um lugar, que uma pessoa se direciona até você e diz, olha, Deus mandou eu te dizer isso, isso e isso. A sua vida vai ser assim. Se você acredita que Deus só fala através de pessoa, através de alguém, através de um líder religioso, a sua vida diária, o seu relacionamento com Deus, o seu falar com Deus, você nunca vai ter respostas dele diretamente com você. Entendeu? Você vai ser alguém que vai estar sempre dependendo de Deus falar com terceiros para esse terceiro falar com você. Sacou? Se você acredita que a voz de Deus ela é somente... Lucas, eu acredito no mais profundo do meu ser que a voz de Deus é algo que eu ouço com os meus ouvidos. Que a voz de Deus ela vem como um trovão, ela vem com... é algo... Se você acredita nisso, eu quero dizer para você que você nunca vai ouvir a voz de Deus. E eu vou contar uma história aqui que você vai pensar um pouco, tá? Vamos lá, a gente vai entrar agora no assunto e que vai clarear bastante aí a mente de vocês, tá? Quem lembra aqui do profeta Samuel? Personagem bíblico, um homem de Deus, alguém que viveu lá nos tempos antigos. O profeta Samuel, quando ele era criança, menino, ele vivia no templo, né? Vivia no templo sobre os cuidados de Eli. E em um desses episódios, o menino Samuel, que não era o profeta ainda, não era velho, era menino, criança, ele estava em seu quarto e ele simplesmente ouviu uma voz que falava diretamente com ele, Samuel, uma voz audível, com os ouvidos, Samuel. Esse menino se levantava, ia até Eli, que estava ali com ele, cuidando dele e tal, dizendo, Eli, o senhor me chamou? Foi o que teve? E Eli falava, olha, eu não te chamei. E ele voltava para lá e ele ouvia a voz falar, Samuel, audível. Isso eu estou falando do Antigo Testamento, isso eu estou falando de uma velha aliança, eu estou falando de muito tempo antes de Jesus pisar aqui na terra. Vamos lá, presta atenção. Se eu perguntasse para Samuel, Samuel, o que é a voz de Deus? Samuel iria me dizer, Lucas, a voz de Deus é o que eu escutei naquele dia. A voz de Deus, ela vem como algo forte. É como a voz de um homem. É como a voz de um homem velho, de idade. Por quê? Samuel, o menino, ele se confundiu, né? Ele achou que era Eli.
aquele que estava cuidando dele lá, um senhor de idade. Então Samuel ele iria dizer isso para mim. Vamos lá, a gente está chegando lá, calma aí. Só que o seguinte, no tempo que Samuel vivia, no tempo que o profeta Samuel viveu, debaixo de uma velha aliança, eles tinham essas experiências mais externas, sabe? Deus falar por meio de fulano, Deus falar por meio de ciclano, uma voz forte vir e falar, um anjo aparecer, eles tinham essas experiências. Calma, a gente vai chegar lá, calma aí. E uma prova viva disso também é Moisés, sabe? Quando o povo queria ouvir uma orientação de Deus, o que é que o povo de Israel ali, aquela galera toda falava? O que é que eles faziam? Eles diziam, Moisés, tu que é homem de Deus, tu que é santo, tu que é isso, 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 sobe lá no monte, conversa com Deus e vê o que é que ele tem para falar pra gente que está aqui embaixo. Se liga, calma aí. Ó, a galera, o povo, ia até um homem, para esse homem falar com Deus, e esse Deus ia falar para esse homem ouvir e poder dar uma resposta para o povo, uma orientação, alguma coisa e por aí vai. Entende? A voz de Deus para aquele pessoal era praticamente isso. Era falar por meio de pessoas, ou uma visão de um anjo, alguma coisa, uma voz audível. E aí vocês podem perguntar, Lucas, sim. E você acha que é errado isso? Isso está errado? Não, gente, não é que está errado. Olha, minha mãe falou aqui, ó, eles buscavam um intermediador. Isso. Não é que é errado, gente, Deus falar por meio de alguém para você. Gente, não existe erro nisso. O erro tá em, sabe o quê? A gente limitar a voz de Deus e dizer, Deus fala comigo através do pastor X. Deus só fala comigo, sempre que eu vou na igreja, Deus fala comigo. Pera aí, e a sua vida fora ali das quatro paredes? E a sua vida fora das reuniões, fora dos cultos? Deus não fala com você? Quando você acorda, quando você está tomando o seu café da manhã, durante o dia, quando você está indo para o seu trabalho, voltando, Deus não pode falar, só fala em um determinado lugar, em uma reunião? Calma, a gente vai chegar lá. Esses exemplos que eu dei para vocês foram exemplos de uma antiga aliança, foram exemplos em tempos antigos. E um dos primeiros exemplos desse que eu posso falar também é sobre Adão. Quem lembra? Lá em Gênesis, Adão estava no jardim do Éden e ele conversava com Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus, ele todo santo dia ele descia para falar, ele caminhava pelo jardim do Éden para conversar com Adão, para ter um certo tipo de relacionamento. Então o próprio Deus ali falava. São exemplos, tá? Estou dando exemplos do Antigo Testamento, estou dando exemplos de uma velha aliança. Só que eu quero falar o seguinte. A gente está hoje, atualmente, em uma nova aliança. E se eu falo nova, eu quero dizer que o velho, a velha aliança, o velho jeito de agir, a velha maneira de pensar, ela não se encaixa mais no novo. Calma, antes de você julgar, antes de você achar que eu estou falando besteira, antes de você achar que eu estou criando uma nova coisa aqui, só primeiro escuta, vai até o final da live. Vai até o final da live e você vai entender a linha de raciocínio. Então assim, nessa nova aliança, no momento em que Jesus pisa o pé aqui na terra, em que ele faz a sua obra na cruz, em que ele é crucificado, em que ele sobe aos céus, existe uma nova aliança que passa a tomar conta da humanidade, que passa a reger a humanidade. E nessa nova aliança, existe algo que acontece, simplesmente, que muda tudo. Muda a nossa forma de olhar a Deus, muda a forma que somos enxergados por Deus. Porque é o seguinte, a galera lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, eram simplesmente pessoas que tinham um coração duro. Vocês lembram que quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou através de Adão, o coração da humanidade se tornou um coração de pedra, um coração endurecido diante de Deus. O relacionamento foi quebrado, então eles não ouviam a voz de Deus como algo assim por dentro, era sempre algo externo, sempre alguém, sempre um anjo, sempre uma voz audível.
Essa era a forma que eles tinham ali para, sabe, por meio de sacrifícios, por meio de ofertas, por meio dessas coisas. E na nova aliança, pela fé em Jesus Cristo, a gente passa a ganhar, a gente ganha um novo coração. O coração que era de pedra, ele é tirado de nós. Olha, isso tudo aqui não é razão não, tá? Não é racional não. Não tenta racionalizar que ele não vai entrar na sua cabeça. Um novo coração, como assim? Não vai entrar na sua cabeça. Ou você entende isso com o seu interior, você agarra isso e acredita, ou você vai ficar aí, mas como assim? Um novo coração, uma pedra, não sei. Quando Jesus conversou com Nicodemos, um fariseu, alguém que estudava muito a Bíblia, muito as Escrituras, que sabia muita coisa, e Jesus falou, olha, é necessário que você nasça de novo, que você seja uma nova criatura, é necessário que você nasça de novo. Só quem nasce de novo, quem nasce do Espírito pode entender as coisas que eu estou falando. E aí, Nicodemos chega para Jesus e diz, como assim? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Como pode eu, sendo velho, me tornar lá dentro e sair de novo? Nicodemos tentou racionalizar, entendeu, gente? Ele tentou pensar com a mente natural, como é isso de nascer de novo? Quando Jesus, na verdade, estava falando sobre um novo nascimento interior, se tornar uma nova pessoa, sobre um novo coração. Eu já citei isso e vou citar de novo. Ezequiel profetizou que naqueles dias, falando sobre a vinda de Jesus, né? Naqueles dias, eu vou tirar de dentro de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Trazendo essa analogia de pedra, algo duro, que não é sensível, totalmente insensível, e carne como algo sensível ao toque, algo que simplesmente é totalmente sensorial. E aí Ezequiel diz, olha, eu vou colocar lá dentro do coração de vocês, de cada um de vocês, o meu espírito. Jeremias fala sobre isso também, são profecias, né, sobre a nova aliança. Então, assim, a galera que estava lá atrás, Moisés, todos eles, todos, entendiam a voz de Deus como algo externo. Eu quero que você entenda agora, a partir de hoje. Entenda isso, entenda, de uma vez por todas. Quando você diz que acredita em Jesus Cristo, que você acredita no que Ele fez na cruz, você passa a receber um novo coração, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Entenda isso, tá? Deus, Ele vai falar diretamente ao seu coração. A voz de Deus não vai ser algo limitado a escutar com os ouvidos audíveis aqui fora. A voz de Deus não está mais limitado sobre alguém, um terceiro, falar para mim o que ouviu Deus falar. Através da fé em Jesus Cristo, eu e você temos livre acesso a se comunicar com Deus. Sem medo, sem vergonha, sem essa coisa de dizer, não, como pode eu falar com Deus e Deus falar comigo? Eu que pequei, eu que errei, eu que isso, eu que vivia uma vida tão assim, como que eu posso ter isso agora de falar com Deus, Ele me ouvir e eu ouvir Ele falar comigo? Gente, pela fé, presta atenção, pelo que você acredita no seu coração, você se torna uma nova criatura. Você recebeu um novo coração. Não é mais um coração duro. Não é mais um coração insensível à voz de Deus a ponto... sabe o que é que eu penso quando alguém fala assim, eita, que eu tive uma visão, que eu vi um anjo falou comigo, e Deus falou comigo, aquela voz. Sabe o que é que eu penso? Eu penso assim, rapaz, essa pessoa estava com um coração tão insensível que precisou Deus de uma forma externa chacoalhar alguma coisa para ela poder prestar atenção no que Deus estava falando. Eu penso assim. Tem gente que quer, né, aquela coisa, eu quero ver anjo, eu quero ver a voz de Deus vindo forte aos meus ouvidos e eu ficar doido em lá. Eu não penso não. Eu penso o seguinte, se eu tenho um novo coração e o Espírito dele habita dentro de mim, eu quero ser alguém tão sensível de simplesmente uma fala de Deus suave, simplesmente prestar atenção aos detalhes. Deus falar comigo, olha Lucas, isso. Eu dizer, poxa pai, eu ouvi, é verdade, isso mesmo. De não ter essa dependência de, não, porque eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que pedir para o pastor falar comigo, porque o pastor tem que orar para eu receber essa resposta de oração, porque o pastor fala com Deus lá, jejum, não sei. Aí quer dizer que o seu pastor é o seu Moisés, né? O seu pastor é como se estivesse no lugar de Moisés. Alguém que vai até Deus, ouvir o que Deus tem para falar para você e vai lá e contar para você. Gente,
Pela fé, temos um novo coração. Pela fé em Jesus Cristo, no momento que eu falo Jesus, eu acredito no que o Senhor fez na cruz. Eu acredito nisso. Eu dou a minha vida para o Senhor. Eu sou uma nova criatura. Obrigado, Senhor. Obrigado, não sei o que e tal. Quando você acredita nisso, galera, você vai começar a ter impressões dentro de você. Olha, o Júnior falou aqui, ó. Ele nos ensina onde a gente mais errou. Ensina, cara. Com certeza. Absoluta. Então, quando a gente acredita nisso, a gente vai começar a ter impressões dentro da gente. Sabe quando você passa por situações, mais que você não entenda muito, né? Mas passa assim por situações que você diz, rapaz, eu senti um freio para não fazer tal coisa. Eu senti um freio para eu não ir em tal lugar. Poxa, eu estava aqui preparado para ir para a praia, para ir para não sei aonde. E eu senti dentro de mim um freio, uma coisa assim falando, não vá. Essa uma coisa é a famosa voz de Deus falando com você. São impressões no seu coração. Quando eu falo coração, é dentro de você. Eu quero dizer que é a parte mais importante, é o mais profundo. Então, ele fala com a gente, a voz de Deus, são impressões que a gente sente dentro de nós. Aquela coisa que o pessoal fala, uma voz na minha subconsciência, na minha consciência. Ah, porque eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo aquilo. Ah, porque... Poxa, me fugiu aqui agora a expressão. Calma aí que eu vou lembrar. E tem uma galera que fala isso, eu esqueci aqui agora. Que fala, não é o sexto sentido, não. Esqueci. Tem uma palavra que falam assim... fugiu aqui agora, depois eu lembro. Mas assim, como se fosse... minha mãe falou aqui, muitos chamam de voz interior. Isso, muitos também chamam de voz interior. Mas tem uma palavra que dão a isso. A minha intenção... Pô, gente, me ajuda aí. A minha intenção não. Instinto não, Bruno. Vê outra palavra aí, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Intenção, é alguma coisa assim. Poxa. Lando falou sobre pressentimento, e isso também tem essa coisa de pressentimento. Pô, eu tive um pressentimento. Eu olhei pra tal pessoa sobre que ela estava conversando comigo e tive um pressentimento ruim. Aquela pessoa parece que está mentindo pra mim. Tem gente que pensa assim e fica pensando, não sei porquê. Não, gente, é Deus falando com você. Pensa que você está fazendo uma negociação com alguém. Você vai lá conversar com essa pessoa e tal. Ou você vai contratar alguém para sua empresa. Ou você vai fazer, sei lá, alguma coisa. E no meio da conversa você sente algo ruim. Algo trava dentro de você. Você sente ali, rapaz, parece esse negócio, parece que essa pessoa está mentindo para mim. Não é um pressentimento. Não é uma coisa natural. É Deus falando com você. Só que é o seguinte... Para entender essas coisas, é necessário ter um novo coração, um coração sensível, que a gente já aprendeu que vem por meio da fé em Cristo, onde Ele arranca de nós um coração de pedra e coloca esse coração novo, um coração sensível. É necessário você ter um coração novo, sensível, mas que você esteja mantendo esse coração sensível. Lá em Hebreus, no capítulo 3... o autor fala sobre algo. Aí, minha mãe falou aqui agora, intuição. Isso. Eu tava com a palavra intenção, mas é isso aí. A minha intuição. Muitas pessoas falam isso, gente. A minha intuição tá dizendo isso. Eu vou seguir a minha intuição. Dão vários nomes para a voz de Deus. Vários nomes. Pressentimento, intuição, várias coisas. Porque elas não entendem que Deus pode falar dentro delas. E por não entender que Deus pode falar dentro delas, em seu coração, elas ficam achando que a voz de Deus é algo externo, que é algo de terceiros. Mas tudo aquilo que passa por dentro de você, um pressentimento, uma intuição, o que você quiser, sabe, falar, a gente precisa aprender a diferenciar o que é Deus falando, o que é a minha cabeça falando, a minha mente falando, entendeu? A gente vai aprender muito sobre isso, muito mesmo. Mas vamos lá, voltando. Lá em Hebreus, no capítulo 3, é falado algo muito interessante. Muito interessante. O capítulo inteiro. Fala sobre a questão de que o nosso coração, por mais que seja puro, pela fé, o meu coração é puro, o meu coração é algo limpo, o meu coração não tem pecado. O meu coração foi lavado pelo sangue de Cristo. O meu coração é perfeito. O meu coração é perfeito. Eu acredito nisso, com toda a minha fé. O meu coração não é mais um coração de pedra, é um coração sensível. Por mais que eu tenha isso, por mais que eu acredite nisso, lá em Hebreus, no capítulo 3, é falado sobre
manter esse coração sensível. É falado sobre o cuidado que a gente deve ter para que o meu coração não se torne um coração endurecido. É falado sobre o cuidado de, prestar atenção, de zelar para que o meu interior não se torne embrutecido. Gente, isso é muito forte. Porque tem muitas pessoas, eu sei que você vai concordar comigo, tem muitas pessoas que elas confessam a sua fé em Jesus Cristo, elas dizem, não, eu sou salvo, eu acredito na obra de Jesus, eu acredito no que foi feito na cruz, eu acredito que eu sou uma nova criatura, eu acredito nisso, eu acredito. Tem muitas pessoas que receberam um novo coração. Só que essas pessoas, a maioria delas, não cuidam do novo coração que receberam. E essa é uma das causas para que... É o porquê, né, que está por trás de que muitas pessoas hoje também não conseguem ouvir a voz de Deus diariamente. Não consegue acordar de manhã e perceber Deus dando orientações. Não consegue, durante o dia, perceber o que fazer, o que não fazer, resolver problemas. Então, essa coisa de manter o coração puro, essa coisa de ter cuidado para o meu coração, o meu interior não se tornar... Eu gosto muito dessa palavra. Demais. Essa expressão, se tornar. Porque isso quer dizer que eu sou alguém que posso me tornar bom ou mal. Eu posso me tornar alguém que pratica o pecado, ou eu posso me tornar alguém que pratica a justiça. Mas eu nunca vou mudar quem eu sou. Vamos lá, você vai entender isso aqui agora perfeitamente, perfeitamente. Olha, a água. Pensa agora na água. A gente tem água na torneira, a gente tem água para beber, água no rio e por aí vai. Água a gente pode encontrar também nos principais 3 estados, né? Me ajudem aí, tá? Se eu estiver errado, gente, me corrige, pelo amor de Deus. A gente tem o estado líquido, o estado gasoso e o estado... Esqueci outro. Me ajuda aí, galera, vamos lá. É líquido, gasoso e... Eita caramba. O gelo é o que mesmo? Esqueci. Me ajuda aí, gente. Vamos lá. A água a gente encontra em 3 estados. Me ajuda, comenta aqui. Meu Deus, ninguém estudou não, foi? Pelo amor de Deus. Ó, Isadora falou, Sauna também, sólido. É isso mesmo, sólido. A gente encontra a água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Então a gente encontra a água na torneira líquida, que é o que ela é de fato. Porém, essa água, ela pode se tornar um vapor. Quando a gente coloca para ferver, aquela água esquenta pra caramba e sobe aquele vapor, né? Aquilo é água, continua sendo água. E se a gente coloca uma água na cuba de gelo, coloca no freezer, no congelador, vai se tornar sólido, mas continua sendo água. Então eu fui criado por Deus à imagem e semelhança dele. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, presta atenção. Ele diz, olha, Deus é espírito. Está lá em João, Deus é espírito. E lá em Gênesis, Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós também somos espírito. Eu não sou esse corpo, tá? Isso aqui, ó, quando eu morro, vai para debaixo da terra e os vermes comem e devoram. E o que é que permanece vivo? O meu espírito. O que eu sou, que é espírito, tá? A Bíblia diz que Deus é amor. Ah, Lucas, eu sou amor também? Eu fui criado à imagem e semelhança dele. Ah, Lucas, para com isso. Se você é amor, por que tem hora que você odeia o seu irmão? Por que tem hora que você se irrita? Por que tem hora que você faz isso que é errado, faz aquilo? É igual a água, gente. A água não deixa de ser água porque se tornou, por um momento, sólida. Porque foi para uma cuba de congelador, ficou lá e se tornou aquilo. A água não deixa de ser água quando ela está em um estado de vapor. Quando você coloca para ferver e sobe aquela fumacinha, não deixou de ser água. O que eu quero falar é, a sua identidade é a forma que Deus te olha. Deus não olha para um ladrão e enxerga um ladrão. Deus olha para um ladrão e enxerga, meu filho foi feito a minha imagem e semelhança. Porém, se tornou um ladrão.
mas não deixou de ser filho, não deixou de ser imagem e semelhança. Deus não enxerga como um ladrão. Ele enxerga como alguém que se tornou algo que não é o que ele criou. Vamos lá. Deus não vai olhar para um pedófilo. Isso vai doer em algumas pessoas, mas você precisa entender. Deus não vai olhar para quem te abusou. Deus não vai olhar para um... Sabe, pensa em alguém que você acha terrível aí, sei lá, um estuprador. Não vai olhar e vai ver um estuprador. Deus vai olhar e vai ver: esse daqui foi feito a minha imagem e semelhança. Eu amo ele. Só que ele se tornou esse estuprador. Ele se tornou um monstro, mas ele não é um monstro. Grava isso, tá? Da água, grava dos estados. Porque o que é que isso tem a ver com o nosso coração, gente? Hebreus 3, eu tô falando sobre Hebreus 3, tá? O que é que isso tem a ver, cara? O que é que isso tem a ver com a voz de Deus? O que é, o que é, o que é? Fala logo, Lucas. O que é que tem a ver? Olha, no momento que você acredita em Jesus, que recebe um novo coração, você se torna uma nova criatura, você recebe o Espírito de Deus dentro de você. Deus te olha como filho, como a imagem e semelhança dele, como alguém que, sabe, que está com o coração aberto para ser morada dele. O que eu quero falar é que se você não manter o seu coração puro, se você não manter o seu coração sensível, se você não zelar pelo que entra no seu coração, no mais profundo do seu ser, se você não zelar, não tomar cuidado, você, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo tendo um novo coração, você pode se tornar um monstro. Você pode se tornar um monstro. Se você não zelar do coração que você recebeu por meio da fé, um coração sensível, que está ali capacitado a ouvir a voz de Deus, se você não cuidar disso, quando eu falo cuidar, eu estou falando de algo diário. Se você não zelar por isso, você pode se tornar um monstro. E quando eu falo monstro, eu não quero que vocês pensem logo de cara um pedófilo, um estuprador, um assassino, um cara que mata todo mundo. Não. Quando eu falo monstro, só para vocês entenderem o que é que passa na minha cabeça quando eu falo monstro, tá? Na minha cabeça, o sentido da palavra monstro, quando eu falo, eu quero dizer alguém que se tornou totalmente diferente daquilo que foi criado, daquilo que é. Alguém que se tornou totalmente diferente da sua identidade original, daquilo que Deus criou. Então, quando eu falo que eu, Lucas, eu posso me tornar um monstro se eu não cuidar do meu coração, se eu não cuidar do meu interior, se eu não cuidar em zelar para manter o meu coração sensível, o monstro que eu posso me tornar é o seguinte: é viver uma vida diária pensando só em mim, egoísta, pensando no meu trabalho. Não, porque eu preciso trabalhar aqui, eu preciso ver as formas que eu tenho para ganhar dinheiro, para que a minha família viva bem, para que eu viva bem, não sei o quê. E Deus olha e diz: olha, Deus olha e fala pra gente: olha, não foi isso. Eu não criei você assim. Você se tornou alguém egoísta. Você se tornou alguém que só pensa em você. Você se tornou alguém que só pensa na sua família. Esse não é você. Esse não é a sua identidade. O que eu te fiz é para que você seja uma bênção para outras famílias, não pensar só em você. Então eu posso me tornar um monstro. Luquinhas, bonitinho, tá aqui falando pra você aqui agora, falando sobre a voz de Deus, lindo, maravilhoso. Se eu não cuidar do meu coração, dia após dia, do meu interior, se eu não cuidar disso, daqui a 6 meses, 3, 1 ano, não sei, se você me ver fumando aí, usando drogas, traindo, com a minha família destruída, com tudo acabado, foi por quê? Ah, porque Deus cria uns para a perdição e outros para a salvação. Não, foi isso não, queridinho. Deus cria todos, da mesma maneira. E todos que foram criados pelo mesmo amor que Deus é, têm algo chamado liberdade, livre-arbítrio. Então eu posso me tornar qualquer coisa que não foi aquilo que Deus me criou para ser. Eu posso. Então, o alerta que eu estou trazendo nessa live, o que eu quero falar para você nessa live é que a voz de Deus, ela não pode ser limitada, tá? Você não pode falar que a voz de Deus é quando Deus fala comigo, quando alguma pessoa fala comigo. Não. Quando você tem um novo coração, Deus fala dentro de você. São impressões,
E eu quero deixar bem claro isso, que é algo que vai subindo. Como que eu posso falar isso, gente? É como se fossem níveis, é como se fossem camadas. Exemplo, opa, vê agora, vamos lá. Vamos supor que você se casou hoje, tá? Você se casou hoje. Você entrou em um relacionamento hoje. Já teve a festa, a cerimônia, tudo bonitinho. Pronto, tá dentro de casa. Você e o seu cônjuge. Ou você e sua mulher, ou você e seu marido. E vamos supor que você achou que casamento, que esse relacionamento seria... Chegou ali e você já passa a saber tudo sobre o outro. E o outro já passa a saber tudo sobre você. E você já sabe o que gosta, o que não gosta, não sei o que. Não existe isso. São níveis. Para hoje eu chegar e saber quando Juliane está bem e quando ela está mal, pelo simples semblante, pelo rosto dela, por mais que ela esteja sorrindo, para eu entender se ela está bem ou se ela está mal, se ela gostou de algo, se ela não gostou, foi preciso tempo. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foram 3 dias. Foi preciso tempo para identificar as expressões que Juliane fazia quando eu fazia algo que ela não gostava, para entender o olhar dela quando estava triste, mesmo ela falando que ela não estava com a boca, eu entender no olhar. Então, com a voz de Deus, não pense que vai ser diferente, não pense que amanhã ou que hoje você vai ser o mestre dos magos. Não pense que daqui a 3 dias você vai ser aquele que, sabe? Calma, você vai precisar olhar para dentro de você, olhar para o seu coração. Você vai precisar cuidar do seu coração, porque coração insensível não ouve a voz de Deus dentro. Você vai precisar fazer uma análise de você mesmo diante de Deus. Não é ficar se condenando. Porque eu assisti pornografia ontem. E Deus não fala mais comigo. Porque eu tive esse pensamento mal sobre fulano. Porque eu fiquei com ódio, então Deus não vai falar. Calma, não é isso. Eu estou falando sobre você diariamente. Abrir o seu coração diante de Deus. Isso é cuidar do coração, tá? Você abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, meu Pai, eu estou sentindo isso, eu sei que é algo ruim, eu estou pensando isso, eu sei que é algo ruim, eu fiz isso aqui que é algo ruim, me ajuda, Senhor, a não viver mais com essas práticas erradas, me ajuda a não ter esses pensamentos mais errados, porque eu não quero, Pai, eu não quero que o meu coração se torne embrutecido, a ponto de não ouvir mais a Tua voz. Eu não quero que meu coração se torne um coração duro em algumas áreas, a ponto de não entender o Senhor falando comigo, Pai. Imagina você fazendo essa oração todo dia, diante de Deus. É isso que eu chamo de cuidar do coração. É isso que eu chamo de zelar pelo mais profundo do seu ser. É todo dia. Sabia que tem pessoas que acham que porque eu rendi a minha vida a Jesus. A minha vida está rendida ao Senhor. Ele é o meu Senhor. Tem gente que acha que isso é rendição. Não, porque dia 10 de outubro de 1998 eu rendi a minha vida a Jesus. Eu passei essa... Rendição não é feita em um dia. Rendição não é um dia. Grava isso na cabeça, anota, bota aí no caderno, bota grande, bota no celular. Rendição não é um dia. Rendição é todos os dias. Todo dia que eu acordo, se eu não render o meu coração ao Senhor, se eu não abrir meu coração ao Senhor e dizer: Pai, eu estou passando por isso, isso e isso, me ajuda, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é isso, eu não quero tornar o meu coração duro, aqui está o meu coração, me mostra o que é que eu preciso mudar, me mostra o que é que eu preciso arrancar do meu coração, as raízes, as coisas ruins, me mostra o que é que eu tenho que mudar. Se eu não me abro diante de Deus todos os dias para cuidar do meu coração, para zelar como se fosse um jardim, sabe? Um jardim, para ele ser bonito, para ele permanecer bonito, bonitinho, é preciso podar algumas coisas, é preciso arrancar alguns matos, é preciso limpar ao redor das plantas, é preciso adubar, é preciso fazer essas coisas. Então, rendição não é
Aquele dia que você diz: Senhor, aqui está a minha vida, eu rendo a minha vida ao Senhor, a partir de hoje eu sou crente. Oh, não, não, não. É todo dia, amigo. Todo santo dia. Isso é cuidar do coração. Isso é zelar o coração. Sabe por quê? Porque no momento que você tem esse hábito, e você vai no seu momento ali, você diz: Senhor, meu coração está aqui aberto de Ti, mais uma vez, mais um dia, Pai. Eu quero dizer que meu coração está rendido ao Senhor. Espírito Santo, que habita em mim, me mostra o que é que eu preciso mudar. Me mostra qual é o sentimento, qual é a intenção errada que está no meu coração, que eu preciso ver para poder arrancar. Quando você fala isso todo dia, eu estou suando. Eu decidi não colocar o ventilador porque eu percebi que fica uma zoadinha chata. Então, vamos lá. Quando você decide fazer isso, você vai perceber algo lindo, algo muito bonito, que é simplesmente a voz de Deus falando com você. E eu ouço essa voz dentro de mim, falando: Lucas, sabe aquele pensamento? Você precisa mudar aquilo ali. Você precisa tirar isso do seu coração. Essa é uma intenção errada, Lucas. Gente, é algo tão bonito que eu não consigo expressar em palavras, sabe? É algo que você conversa com ele, você diz: Senhor, eu estou rendido, Pai. Mostra o que é que eu preciso mudar aqui, Senhor. Ele vai te mostrando coisas e você vai ouvindo. É como se fosse uma voz mesmo dentro de você. Aquelas impressões, aquelas coisas. E você diz: caramba, é verdade, ó. É verdade, isso que eu estou fazendo é errado. Isso que eu estou pensando é errado. Quer ver, ó? Eu vou falar uma coisa bem simples, mas que eu ouvi em um desses meus momentos que eu estava conversando com Deus. Vamos lá, é bem simples, parece besteira, né? Mas vamos lá. E aí estava eu em um desses dias que eu acordo, que eu falo com Deus e tal. Eu disse: Senhor, aqui está eu mais uma vez. Meu coração continua aberto diante de Ti. Eu me rendo diante de Ti. Espírito Santo, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sonda o meu coração. Me mostra aqui uma intenção errada. Me mostra alguma coisa que eu preciso mexer, que eu preciso arrancar aqui do meu coração. Eu quero ouvir a Tua voz. Quando eu falei isso, eu calei a minha boca. Calei. Fiquei em silêncio. E disse: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Fiquei quieto. Passou 1 minuto. Passou 2. E eu ouvi dentro de mim: pare de olhar para os números. Quando é Deus falando com você, quando é a voz de Deus, não existe dúvida. Não existe aquilo: ai, será que foi da minha cabeça? Será que isso é... Não. Quando você ouve a voz dele dentro de você, não existe dúvida. E eu ouvi aquilo dentro de mim, sabe? Eu estava em silêncio. Eu tinha orado, falado com ele, mas eu fiquei em silêncio para ouvir ele falar dentro de mim, né? E ele falou: pare de olhar para os números. Eu tinha pedido para ele me mostrar intenções erradas no meu coração, que eu precisava cuidar, né? Como um jardim, arrancar ali as coisas, os matos e tal. Parece besteira, né, gente? Parece besteira, parece. Só que eu era alguém que, quando eu postava um story, eu ia lá, clicava no botãozinho para ver quantas pessoas estavam vendo. Quando passava 1 hora o meu story postado, eu clicava lá e eu queria ver quantas pessoas estavam vendo. Passava 5 horas, clicava lá e voltava, né, aqui no story e ó, tocava. Eita, hoje parece que as pessoas não estão vendo muito os meus stories. E Deus falou para mim: pare de olhar os números. Eu era o tipo de pessoa que, se eu abrisse a minha live aqui e... Parece algo tão monstruoso, né? Mas era, eu pensava assim também, tá? E se eu visse aqui que entrou só 5 pessoas, eu já ficava dentro de mim: poxa, ninguém quer me ouvir. Ninguém quer ouvir eu falar. Ninguém, poxa, por que eu tô aqui disposto a falar? Eis-me aqui, Senhor, eu quero falar, quero ser boca de Deus, canal. Só 5 pessoas, pelo amor de Deus. E há dias atrás, meses atrás, Deus falou: pare de olhar para números. Minha mãe falou aqui, ó: é algo tão simples ouvir a voz de Deus, mas infelizmente a religiosidade faz as pessoas pensar que é algo muito distante, que é difícil. É isso mesmo. Então, gente, o que eu estou dando exemplo aqui para vocês é que eu falei com Deus, eu permiti que Ele me mostrasse coisas dentro de mim que eu precisava mudar para eu não me tornar alguém insensível, para que eu mantesse meu coração ali
sensível, um coração que é capaz de ouvir a voz dele. E eu fiquei em silêncio e Deus falou isso pra mim. E depois que ele falou isso pra mim, ele me disse mais uma coisa. Ele disse: Lucas, o que eu preciso de você é o seu coração nessa posição, alinhado com o meu. É o seu coração permanentemente, diariamente, mantido sensível. O que eu preciso é isso. Não olhe para números. Não olhe para o que pessoas falam. Não olhe para elogios. Não olhe se alguém curtiu a sua live ou não. Não olhe se alguém curtiu o seu story ou não. Eu só quero que você mantenha o seu coração puro. E quando é a voz de Deus, eu vou repetir. Não há dúvida. E eu recebi aquilo tão forte dentro de mim que eu fiquei assim parado e disse: caramba, é verdade, velho. Por mais que eu pensasse assim, não, isso não, eu não tô olhando assim com uma maldade. Eu quero ver só quantas pessoas estão aqui vendo o meu story. Não é uma maldade. Eu pensava assim, né? Mas dentro tava, poxa, ninguém tá vendo os meus stories, então eu não vou gravar muito mais. Ah, eu não vou fazer live pra 10 pessoas estar me assistindo. Eu sou besta. E Deus falou muito forte comigo. E talvez você pense que você está certo em muitas coisas. Talvez você pense que a forma que você está pensando sobre a área X ou Y da sua vida, a forma que você está vivendo, talvez você pense que você está certo. Mas no momento, meu amigo, que você decide viver isso diariamente, que você expõe seu coração ao Senhor, que você se rende diariamente e depois você cala sua boca e se permite ouvir a voz de Deus, Deus vai falar coisas dentro de você que você vai mudar de uma forma tão radical que nenhum ser humano poderia fazer você mudar. Nenhum. Mas quando você ouve a voz de Deus que fala diretamente ao seu coração, é inevitável a mudança de vida. É inevitável a mudança da maneira que você pensa, da maneira que você enxerga as pessoas. É inevitável porque você ouviu a voz de Deus. Falou diretamente ao seu coração. Sabe, existem mães, pais, responsáveis e tal, assim, que quando tem filhos, alguém que cuida, fala assim: ó, você tem que parar de fazer isso, rapaz. Isso é errado. Você é preguiçoso, você é um irresponsável, você é isso, você é aquilo, você... Rapaz, você tem que ser mais disciplinado. Você tem que ser mais estudioso. Meu amigo, quando você ouve a voz de Deus dentro de você, aquilo que pessoas tentaram fazer você mudar anos e anos, em pouco tempo, de uma forma inevitável, você se transforma tanto por dentro que você passa a viver realmente a sua identidade, quem Deus te criou para ser, sem ninguém ficar no teu pé, dizendo o que é para você fazer, o que não é, que é para você ser disciplinado. Naturalmente, como uma consequência de um coração zelado, um coração guardado, um coração cuidado, um coração que ouve a voz de Deus, que é sensível, naturalmente, você começa a mudar os seus comportamentos. Você começa a mudar a maneira que você enxerga as pessoas. Na área que você estava embaraçado, a área que eu digo agora é sobre pecado, eu só dou o meu exemplo, eu tenho que falar de mim. Ó, Lene falou aqui, ó, exatamente, Júnior. Esses poucos multiplicarão, mas as pessoas estão preocupadas no quanto e esquecendo da qualidade. Ela está falando sobre a questão de pessoas, né? Quantas pessoas chegam em stories, em lives e por aí vai. Lene, a gente tem que estar preocupado sobre a qualidade do que a gente está fazendo, né? Sobre o nosso coração. É verdade. Eu tenho que pensar na minha qualidade em si. Como assim? O que eu estou fazendo é algo genuíno? O que eu estou fazendo é algo que vem do meu coração? É sobre um coração sincero? Ou eu estou fazendo para me aparecer? Ou eu estou fazendo porque eu quero likes, porque eu quero comentários, porque eu quero ser o cara das lives? O cara que abre uma live aqui e vem 500 pessoas. Eu tenho que pensar nisso, né? Tá certíssimo. Voltando, né? Sobre Eita, me perdi agora, tá? Fui falar do comentário, me perdi. Alguém lembra foi que eu tava falando antes?
Vamos lá, alguém lembra aí? Alguém lembra? Alguém lembra? Antes do comentário. Vamos lá. Vamos lá, alguém aqui que eu lembro. Essa água aqui, ó, água ungida, viu? Santa, vou me lembrar agora. Então, voltando, não lembrei. A unção tava fraca na água. Tem gente que é assim, né? Religiosa, acha que existe tudo simbolizado, tudo místico. Mas não existe não, gente. Eu sou humano. A gente tem o Espírito Santo que nos lembra das coisas, mas a gente também se esquece de coisas. A gente precisa dele, depende dele para poder nos lembrar. Minha mãe falou assim, quando ouvimos a voz de Deus, mudamos. Júnior falou aqui, ó. A live, Lucas, só lota quando você fala de prosperidade. Eita, chicotada. Então, você pode passar anos falando para alguém mudar. Você pode passar anos falando para seu filho, para seu irmão, para seu pai, para o seu marido, para o seu cônjuge. Você precisa mudar nisso. Você tem que mudar isso aqui. Rapaz, você não muda. Você precisa ser mais assim, mais carinhoso, mais não sei o que. Quando existe alguém que toma um passo de render sua vida, seu coração diariamente diante de Deus, de ouvir a voz de Deus, em pouco tempo é inevitável uma mudança de comportamento. E eu estava falando sobre mim, lembrei aqui agora que eu tenho que falar de mim, tá? Eu era alguém que estava totalmente preso à pornografia. Quando eu falo preso, eu falo presa de verdade. Eu passei mais de 7 anos preso em pornografia. Isadora falou aqui, ó. Uma vez eu ouvi no Rema que uma jovem se preparou 8 meses para ir para a Coreia. E lá ganhou apenas uma alma. E Deus pediu para que ela voltasse para o seu país. Ela ficou frustrada, se perguntando o porquê. Depois de um tempo, ela descobriu que a alma que ela ganhou foi a de Young Shu, um ministro que ganhou muitas almas para Jesus. Tá vendo? É sobre a qualidade do nosso coração e fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer e não se importar com números. É isso aí mesmo. Mas voltando, falando sobre a pornografia, né? Eu passei muitos anos preso nisso, porque querendo ou não, a gente tem acesso a essas coisas muito cedo, né? É algo precoce, é algo que é um colega, é internet, e enfim, resumindo, 7 anos preso nisso. Durante esse longo período de tempo, eu tentei de várias formas acabar com isso, não mexer mais nisso. Tentei. Tirei meu celular, comprei um celular que só pegava chip para ligação. Não, vou ficar sem internet aqui porque eu quero me curar dessa coisa, eu não quero viver mais nisso e tal. Técnicas de coaches, YouTube, 12 passos, 3 passos, 5 passos para largar a pornografia, para largar isso aqui, para largar o vício, não sei o que. Passava alguns dias, voltava pior. É a mesma coisa de alguém que é viciado em cocaína, em crack, em drogas, em coisas assim, em cachaça. Se você leva essa pessoa para ser tratada de uma forma meramente racional, meramente natural, vai para um centro, vai para não sei o que. Gente, quando essa galera retorna, ela pode passar um dia sem, mas quando retorna, parece que retorna 10 vezes pior. Tô falando de mim, pelo menos, tá? Meu vício era pornografia, era mais masturbação. E quando eu tentava, passava um dia, não conseguia, voltava, era 10 vezes pior, meu amigo. O que eu fazia no nível 2, eu voltava fazendo no nível 5, no nível 10. Entendeu? Aí depois passava um tempo, vinha de novo. Porque o fulano falou, eu assisti esse vídeo aqui, que diz que tem que fazer isso, isso e isso. Porque se ficar aqui, 21 dias, aí você muda o hábito, e não sei o que e tal. Nada mudou. A mensagem que eu quero passar para você é: eu só consegui de fato, viver dia após dia, livre desse mal, livre desse pecado que me embaraçava, que eu era preso ali, quando eu passei a entender o que é um coração rendido diariamente diante de Deus. Por mais que eu não tinha tido acesso a um conteúdo que falasse isso, mas eu percebia que, poxa, tudo que eu estou fazendo não está dando certo, então não é isso.
Aí talvez alguém que esteja me assistindo aqui pode falar, não, Lucas, eu fiquei, ó, eu tenho 30 dias já, Lucas, 30 dias sem ver pornografia. Tô seguindo lá o método lá do fulano de tal, 30 dias. Eu vou te falar uma coisa. Quando você faz algo por meramente, sabe, por uma disciplina só isso. Não, porque eu vou ficar aqui X dias. Meu amigo, quando você cai, você volta pior. Vai por mim. Eu tiro pela minha própria vida e por vida de pessoas que estão ao meu redor. Existem pessoas ao meu redor, e eu também me incluo nisso, que iniciavam rotina de exercícios físicos. Não, eu vou fazer, já coloquei aqui, ó, tal dia, vou começar essa semana, vai ser não sei o que, vou fazer todo dia, vou fazer os meus exercícios e não sei o que e tal. E aí começava, hoje eu tô sem vontade, mas eu vou. Hoje eu tô aqui sem vontade, mas eu vou, porque é pela disciplina, depois vem o gosto, depois vem a coisa. E eu, junto com essas pessoas também, eu já fui desses, postava no story, não, tô fazendo já uma semana, quarto dia tá pago, sétimo dia tá pago. Quando você vê alguém postando isso, é alguém que é fraco, tá? E aí, passa uma semana, passa duas, e você começa a deixar de fazer aquilo, e quando vê, você volta pior do que você estava antes. Você volta do zero, você volta a comer porcaria, você volta a viver uma vida sedentária, você volta a não querer mais medo de nada. Por quê? Porque é algo que você tentou pela sua própria força, que você está fazendo a sua disciplina. Não é algo que no seu coração você entendeu que aquilo é saudável, que aquilo é um estilo de vida, que você precisa daquilo, que seu corpo necessita disso. Não, você quis fazer por uma simples disciplina. Você não deixou o seu coração ser convencido que exercício físico é vida para o seu corpo. A minha esposa linda, maravilhosa, colocou aqui, ó, fala Deus. Deus já falou, viu, querida? Agora, ó, ouvi. E quando a gente expõe o nosso coração a Deus, pegando isso como exemplo, o nosso coração, gente, é convencido por Deus. Sabia que é o Espírito que nos convence? Não tem como, amigo, eu convencer que o que você faz é errado. Não tem como eu te convencer que o que você está fazendo é errado. Eu não tenho esse poder. Eu posso te orientar, eu posso falar com você, tá? Mas quando você abre o seu coração diante de Deus, quando você se rende diariamente, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele passa a te convencer sobre as áreas do seu coração que precisa mudar. Então, trazendo de novo o exemplo do exercício físico, se o meu coração, gente, se lá dentro eu não estou convencido que o exercício físico é vida para o meu corpo, é saúde para o meu corpo, o exercício físico eu preciso fazer porque o meu corpo necessita disso para viver, para ter uma qualidade de vida, de saúde. Se eu não estou convencido disso, eu posso até começar pela disciplina. Eu posso até passar 15 dias fazendo exercício físico. Eu posso passar 2 meses. Aí chega uma hora que quebra as minhas pernas. E eu volto pior do que estava antes, sedentário, parado, sem ânimo para nada. Por quê? Porque não é pela sua própria força. Não é pelos seus métodos naturais. É pelo que você acredita. É pelo Espírito. Então, se eu acredito, de fato, que eu tenho um novo coração, se eu acredito que esse coração precisa ser preservado, cuidado, mantido de uma forma sensível, para ouvir a voz de Deus, se eu acredito que Deus fala dentro de mim, ao meu coração, no meu interior, a minha vida, ela vai se tornar diariamente, aquilo que eu acredito. Então, cara, vamos fazer diferente. Vocês aí que gostam de exercícios físicos e academia e tal, experimenta você começar a fazer exercício não por uma disciplina, mas experimenta te convencer. Escuta vídeos sobre o mal que causa ficar sem fazer exercício, o bem que é para o seu corpo. Se convence. E você vai dizer, não, eu vou fazer aqui porque eu sei que isso é o que o meu corpo precisa. É saúde para mim. Eu vou fazer. Você começa a criar gosto. É porque tem gente que fala sobre criar disciplina para depois criar o gosto, né? Eu não consigo entender isso. Isso, pelo menos para mim, nunca deu certo. Eu era uma pessoa que eu não gostava de ler. E já tentei criar rotina. Não, cada dia eu vou ler uma parte desse livro. Tinha dia que acabava.
E eu não lia mais, eu largava lá o livro. Mas quando eu me convenci, deixei ser convencido que era algo importante para mim, que é algo que vai me fazer bem, eu comecei a ter, como que eu posso falar, gosto por leitura. Entendeu? Live, olha aqui a live. A live para mim sempre foi um bicho de sete cabeças. Falar para o público. Eu falar aqui para vocês, depois pegar esse vídeo que eu vou lançar lá no YouTube, deixar lá para as pessoas me ver falando, meu Deus, isso é, na minha mente, terrível. Terrível. Vocês percebem que às vezes eu gaguejo aqui, né? Mas já foi alguém que gaguejava 1000 vezes pior do que você está vendo aqui agora. Então eu sempre fui essa pessoa que acreditava, sabe? Não, falar em público não. Não, isso não. Ser um comunicador, falar para pessoas não. Eu não conseguia fazer isso. Gravava um story, depois parava de gravar story, parava de gravar vídeo. Por quê? Porque eu achava que não era. Eu até tentava, entendeu? Eu tentava, pela disciplina. Não, eu vou gravar um story todo dia, eu vou gravar aqui, vou gravar uma coisa. Mas eu não era convencido por dentro. Então, hoje, eu acredito que fazer live não é uma disciplina. Ah, eu tenho que fazer uma live toda semana. Não, eu preciso fazer uma live. Eu preciso falar o que está dentro de mim, o que eu estou vivendo, porque eu sei que pessoas que vão ouvir isso, vão colocar em prática e terão as suas vidas mudadas, assim como eu estou tendo a minha vida mudada, assim como eu estou tendo a minha família mudada, assim como eu estou tendo o meu casamento mudado. Então, eu sentar a minha bunda nessa cadeira, enquanto eu poderia estar dormindo, poderia estar com minha esposa, poderia estar deitado lá, poderia estar fazendo qualquer coisa. O motivo de eu estar aqui sentado não é por uma disciplina, porque eu tenho que fazer uma live, mas é por amor. É porque eu entendi. É porque dentro de mim eu tenho uma convicção de que pessoas precisam ouvir aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está trazendo resultado para a minha vida, aquilo que tem mudado a minha forma de pensar, aquilo que tem me mudado por dentro. Então fazer live não é mais aquilo de eu tenho que fazer, né, para gerar um engajamento, porque as pessoas precisam ter esse engajamento. Porque eu preciso gravar história, porque as pessoas têm que me ver todos os dias, porque se elas não me verem todos os dias, quem não é visto não é lembrado. Não, não é disciplina, mas é entender de fato, acreditar lá dentro o porquê fazer tal coisa. E quando você entende isso, quando você é convencido por isso, não se torna uma disciplina. Quando eu falo não se torna disciplina, eu quero dizer assim, não se torna algo chato, algo monótono, que você tem que forçar para ir. Mas naturalmente, você vai querer fazer aquilo. Naturalmente, você vai querer fazer aquilo. E eu falei isso tudo para fechar a live, pelo menos aqui, né? Essa parte, nesse ponto de que falar com Deus, orar, rezar, o que quer que você chame. Se você tentar viver uma vida de relacionamento com Deus pela disciplina, quando eu digo de disciplina, entenda o sentido. Eu falo de, não, amanhã eu tenho que acordar a horário, aí eu vou acordar já orando, eu vou passar 15 dias assim. Porque hoje eu tenho que ler um capítulo por dia da Bíblia. Se você tenta pela disciplina, pela força, pelo método ali, você vai falhar, vai errar e não vai dar certo, você não vai ser alguém constante. Porém, se você se rende todos os dias, se permite ser convencido por que você ora, por que você precisa orar, que assim como o exercício físico é saúde para o seu corpo, é uma necessidade do seu corpo depende disso para ter uma qualidade de vida, a oração, o falar com Deus e ouvir Deus falar dentro de você, também é algo vital, também é algo que você depende. Então, quando você se convence disso, cara, não vai precisar alguém tá te falando, olha, você precisa orar, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia. Não, amigo. Você vai acordar e dizer, meu Deus, eu dependo disso, né? Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo para eu saber o que é que precisa mudar dentro de mim, para que eu arranque coisas de dentro do meu coração, para que eu cuide do meu coração, para que eu possa ajudar outras pessoas. Então, quando você se convence disso, você vai olhar para você mesmo e você vai ver você acordando e aquela coisa de dizer, eu preciso falar com meu pai, eu preciso render o meu coração a ele, eu preciso abrir meu coração diante dele, eu preciso ouvir ele falar comigo agora, hoje. Não vai precisar alguém falar, primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é falar com Deus. Não. Não.
Quando você abre o seu coração diante dele, você se permite ser convencido pelo Espírito, ninguém vai te mandar orar. Ninguém vai te pedir para você ler a Bíblia. Sabe o que é que você vai pensar? Caramba, eu preciso conhecer mais da Bíblia, né? Para quando eu conversar com alguém, eu poder ter versículos e entender em qual parte está ali para eu poder falar, né? É verdade. Então, para eu ajudar pessoas, eu preciso saber um pouco mais da Bíblia. Então, eu vou estudar aqui um pouco a Bíblia. Não é mais aquela coisa de o plano para ler a Bíblia inteira durante 365 dias. Ano novo tá chegando aí, né? 2023. Uma galera entra nessa de, não, vou começar aqui um plano de leitura aqui da Bíblia. Tudo conversa fiada. Tenta pela disciplina, pela força própria ali, pela aquela coisa. Não dá certo. Não dá certo. Porque não entende o porquê que tá lendo. Não entende qual é o benefício disso. Não sabe, não tem o coração convencido de porquê que precisa. Olha, aqui, eu conversando com vocês, sem ter a Bíblia na mão, sem ter nenhum papel aqui anotado, nada, eu citei várias coisas da Bíblia. Por quê? Foram coisas que eu li dias atrás, foram coisas que eu li hoje, foram coisas que eu peguei a Bíblia para ler, e eu simplesmente fui capacitado pelo Espírito Santo, que ele foi me lembrando, e eu fui falando para vocês, em uma conversa simples aqui agora. Entendeu? Então, esse relacionamento com Deus, essa coisa de ouvir a voz de Deus, é algo que não vai dar certo por disciplina, por querer criar uma obrigatoriedade, marcar um dia, marcar um horário, não sei o que, não sei o que. Não. Você só precisa fazer uma coisa todo dia. Grava isso. Só uma coisa. Para você dar esse pontapé nessa vida de relacionamento, de ouvir a voz de Deus todo dia. É render o seu coração todo santo dia. Para você entender por que você precisa disso, de ouvir a voz de Deus. Quando você entender isso dentro de você e você acreditar nisso, você vai ver que você se torna alguém disciplinado. Quando eu digo disciplinado agora, eu quero falar no sentido de alguém constante, sem precisar ficar se esforçando. Entendeu? Você vai se tornar alguém disciplinado, alguém que tem uma constância, mas alguém que não tem aquela coisa, hoje eu não quero falar com Deus, hoje eu não tô afim nem de orar. Tem pessoas que é assim, né? Hoje eu não tô afim nem de orar. Hoje eu acordei assim, não tô afim nem de falar nada. Hoje o Senhor sabe, né, Pai, como é que tá aqui o meu coração, não vou abrir nem a minha boca. Não, gente. Você acorda de manhã, eu tô falando do que tá acontecendo comigo, tá? Você acorda de manhã e você diz assim, caramba, Pai, aqui tá meu coração, Senhor, de novo aberto, Pai. Se tem alguma coisa que precisa mudar, me mostra aqui agora. Eu vou ficar em silêncio aqui agora, Pai. Só fala comigo, eu quero ouvir tua voz. E aí você fica em silêncio e Deus vai te falando, olha, você precisa enxergar isso aqui na sua vida. Olha, hoje durante o dia vai acontecer isso, isso e isso. Mas lembre que eu sou a sua paz. Cara, você vai ouvindo tantas coisas que Deus fala com você, que se torna tão prazeroso, se torna tão bom. É como se fosse tomar um café da manhã. Mas tem gente que não toma café da manhã, né? Deixa eu ver. Sei lá, é como se fosse fazer uma refeição que você gosta tanto. Uma pizza, um hambúrguer, não sei, alguma coisa que você gosta bastante. É como se fosse isso. Você acordar de manhã, aquela refeição tá lá. Aquela coisa tá lá. Sabe? Quem gosta de praia? Imagina você acordando em um quarto de um hotel, um resort, de beira pro mar, você abre a janela e tá lá a praia, aquela coisa linda. É essa sensação de prazer, entendeu? Essa sensação de prazer que vai existir dentro de você e não vai precisar você forçar. Olha, falaram aqui, como se fosse escovar o dente, kkkk, não dá pra ficar sem. Tem gente que fica, né? Mas é nessa lógica. Então, assim, vai existir algo suave, vai existir algo tranquilo. E entenda isso. Não terceirize a voz de Deus. Não espere Deus falar com você através de uma pessoa. Por mais que Ele fala, mas não limite isso. Porque eu quero a resposta e eu vou lá na igreja hoje. Igreja não é um lugar físico, tá? A gente pode falar sobre isso depois. Igreja não é o que você conhece como igreja. Mas eu não vou falar isso aqui agora não. A gente vai para uma outra live, uma outra coisa. Mas enfim, gente. Eu agradeço muito
participação de vocês, tá? Essa é apenas a segunda live. E o que faz você não ouvir a voz de Deus é o seu coração duro, é o seu coração que em áreas está insensível, é o seu coração que em áreas não está sendo cuidado. Então Deus fala com você e você não consegue ouvir dentro de você. Você fica confuso. O que faz você não ouvir a voz de Deus, se sentir distante de Deus, é um coração que em algumas áreas está embrutecido. Se tornou duro, frio, insensível. Então você precisa tomar cuidado com isso, tá? É isso que faz você não conseguir ouvir. E para você começar a conseguir ouvir, precisa render o seu coração diariamente. Ponto. Essa live é sobre isso, tá? Então eu agradeço muito pela participação de vocês. Eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir uma coisinha. Eu não vou deixar essa live gravada no Instagram. Eu vou botar essa live agora. Daqui a uns 10 minutinhos ela vai estar lá no YouTube. Então você que assistiu, você que participou, chega lá, curte, comenta, pega o vídeo que eu vou postar lá agora, lança para 10 amigos, lança em grupo de WhatsApp, lança para pessoas, porque você pode estar sendo um canal de Deus para essa pessoa. Você pode estar sendo, ó, entre aspas, a voz de Deus para essa pessoa. Alguém que está com o coração tão insensível, pega uma live dessa, assiste, uma palavra, uma coisa que pega, muda ali o seu interior, começa a praticar, começa a viver ali e tal. Quando vê, você ajudou essa pessoa a ter uma vida diária de ouvir a voz de Deus. Alguém que estava com o coração duro. Entendeu? Então vou finalizar aqui. Não vai ficar no Instagram, vai direto para o YouTube daqui a 10 minutinhos, tá? Vou postar lá no meu story assim que estiver pronto. Então vocês pega lá, ó, comenta, curte, compartilha, para que isso chegue a mais pessoas, tá bom? Então mais uma vez, ó, muito obrigado por participar e eu espero de coração, do meu coração, que você pegue isso e coloque em prática, tá bom? Isso aí, tamo junto, valeu, boa noite, já fui.